Oi, muito bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo, no Fórum RME, aí de casa. É um prazer estar aqui de novo. Eu sou a Júnia, eu sou conselheira da Rede Mulher Empreendedora, já faz algum tempo. Conheço várias de vocês, algumas me conhecem. É sempre um prazer estar participando desse evento e tratando de temas tão importantes como o que a gente vai tratar hoje aqui nessa manhã. A violência contra a mulher. E eu gostei muito do nome desse painel, Violência contra a Mulher e Impacto Financeiro, porque esse problema é de todos. É um problema de todos nós mesmos e que definitivamente entrou na pauta. Nós estamos discutindo esse problema, ele é grande, ele existe, ele está na pauta, ele precisa ser combatido. E para falar um pouco disso, nós vamos ter aqui hoje de manhã 3 mulheres sensacionais com uma experiência bastante grande nesse assunto, nesse tema. Eu vou pedir para que elas se apresentem. Vamos pela ordem. Luísa Brunet, por favor. Bom dia, é um privilégio estar aqui hoje. Eu sou ativista hoje em dia dos direitos das mulheres e acho extremamente importante o que a gente vai falar hoje, que é o impacto financeiro e a violência doméstica. Faço parte agora do CNJ para justamente falar sobre esses temas que são pertinentes à sociedade. Obrigada, Luísa. Silvia Chaquian, por favor, se apresenta. Bom dia. Eu queria agradecer imensamente a honra desse convite, a Ana, parabenizar por essa iniciativa e com esse tema de um painel que permite um olhar amplo sobre a questão da violência contra a mulher e que permite um olhar e uma análise mais transversal desse tema. Eu sou promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo há 23 anos, sempre atuando no enfrentamento à violência contra a mulher, em especial a violência doméstica e familiar, e temos uma relação no Ministério Público de São Paulo muito próxima hoje com a Rede Mulher Empreendedora. Somos parceiros, temos um termo de convênio, de parceria, por meio do qual é possível que o Ministério Público, inclusive, encaminhe as mulheres em situação de violência para participar de projetos da rede. Então, é com grande honra que eu venho aqui hoje participar desse fórum. Obrigada, Silvia. É bem importante te ouvir falando de como a rede é uma rede, né? A gente adora ouvir isso. Mônica Costa, queria que você se apresentasse, por favor. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer, estou muito honrada em poder participar de um evento tão poderoso, tão potente, estar aqui com mulheres incríveis que eu sempre admirei. Eu sou Mônica Costa, eu sou criadora do GIP Finanças para Mulheres Negras. Eu tenho um projeto que pensa Educação para a Mulher Negra, que são as pessoas que estão na base da pirâmide socioeconômica. Somos 30% da população brasileira com as piores condições de trabalho, com as situações de maior vulnerabilidade. E, em função disso, eu tenho feito um trabalho muito bacana como facilitadora nos projetos que a Rede de Mulheres Empreendedoras promove, justamente para levar a educação financeira para essas mulheres, entendendo que esse é um lugar de muita importância quando a gente quer fazer uma mudança no jogo. E nesse lugar também eu tenho atuado como diretora de diversidade da Humana, onde eu tenho o prazer de ter a Silvia Chaquian como uma das conselheiras, que é um espaço onde a gente pensa também direitos de meninas e mulheres e passa muito por essa questão do empreendedorismo, do conhecimento das finanças. Então, participar de um evento como esse, falar de um painel como esse é de extrema importância, porque a gente sabe que é através do poder econômico, através dessa mudança na nossa relação com as finanças, que a gente consegue fazer mudanças importantes em toda a sociedade. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Eu queria começar com uma reflexão que é a seguinte. Nos últimos anos, a gente evoluiu nessa questão da violência contra a mulher, passando daquele ponto de que a gente tratava a violência como violência doméstica, era o marido que eventualmente batia na mulher, eventualmente, entre 4 paredes, e aquilo era um assunto de marido-mulher restrito à família. Essa discussão foi se ampliando e foi abrangendo outros aspectos da violência contra a mulher. A palavra doméstica desapareceu, porque a gente entendeu que a violência acontece dentro e fora de casa, e é isso que nós estamos discutindo. E a gente começou a discutir também outras formas de violência contra a mulher, que não incluem só a agressão física, incluem outros aspectos, a violência moral, a violência financeira, a violência verbal, a violência psicológica. E eu queria começar esse nosso painel hoje perguntando para a Luísa.
Luísa, você que levantou a sua voz, teve a coragem de levantar a sua voz e se transformou num exemplo e numa inspiração para mulheres que vivem esse tipo de questão, onde estão os sinais? Hoje, quando você fala disso, como você ensina as outras mulheres a ler os sinais do que é a violência para além do tapa, para além do empurrão, para além da agressão física entre quatro paredes? Os sinais, eu acho que tem que passar por uma revisita na sua própria história. Eu vim de um lar, desde muito pequena, onde eu assisti violência doméstica através dos meus pais. Eles tinham brigas horrorosas, meu pai usava arma de fogo e várias vezes ele disparava arma contra a minha mãe, né? Logicamente que nunca pegou, mas enfim, era uma forma muito agressiva do tratamento que eu via quando era menina. Eu tinha entre 6 e 12 anos de idade. O meu pai também se tornou alcoólatra, então isso potencializava mais ainda as questões da violência que eu vivenciei dentro da minha própria casa. E as minhas irmãs, nós somos 5 mulheres e um menino. Eu saí minha mãe decidiu colocar os filhos dentro de um ônibus e voltar do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro, na tentativa de tirar a gente dessa situação de risco, mas ela fazia isso voluntária, porque não se falava sobre esse assunto na época. Eu hoje vejo que esses fatores, né, das crianças que assistem à violência doméstica, o impacto é muito profundo na vida dessas crianças, na parte psicológica, emocional, no estudo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Aos 12 anos de idade, eu vim morar no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu fui trabalhar como empregada doméstica numa casa de família, para ajudar a minha família economicamente também. E nessa casa eu sofri um abuso sexual. Eu só vim falar na idade adulta, porque eu tinha vergonha de falar. É constrangedor você falar sobre isso, não existia uma pauta para falar sobre isso, e as pessoas também questionavam, mas você também provocou, você tem certeza? Existia essa questão da dúvida. Então eu tinha muita vergonha de falar, e eu só comecei a falar isso quando, de fato, eu sofria violência doméstica em 2016. Mas eu passei por vários tipos de violência. Violência no trânsito, aliás, violência no ônibus, violência dentro do ônibus, do trem. Eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro. Essa questão, né, do abuso dos homens, assim, sempre eu vivenciei. Eu me tornei modelo com 16 anos de idade, então passei por uma série de abusos também. No trabalho, que a gente já fala hoje com com mais segurança de falar, a gente já sabe que isso não pode. Então, assim, eu sofri vários tipos de violência. Para identificar a violência, é justamente a gente revisitar a nossa história e identificar que, de fato, a mulher sofre violência de todas as formas, mas ela, às vezes, não admite ou ela não reconhece. Então, reconhecer a violência é muito importante. E eu acho que é muito importante também a gente tomar atitudes para que isso não se estenda ao feminicídio, né, Silvinha? E o que eu fiz foi, em 2016, quando eu sofri essa violência do meu companheiro, eu decidi, então, já vinha trabalhando com essa pauta de violência contra a mulher no Instituto Avon, e sabia o quanto isso era danoso para a sociedade, para a economia, para as mulheres, para a família. Eu decidi, então, fazer uma denúncia, e essa denúncia gerou uma polêmica muito grande, porque uma mulher que, supostamente, ela tem uma posição melhor na sociedade, ela está impune de receber esse tipo de violência, e ali foi desmistificado que qualquer mulher sofre violência, sim, todos os dias. Não tem uma mulher de baixa renda, uma mulher rica, não importa. A mulher, ela sofre violência o tempo todo, e a gente tem que falar isso abertamente. A sociedade precisa entender que é o papel dela também no enfrentamento da violência doméstica, e a vítima não tem que se vitimizar, ela tem que colocar para fora, fazer a denúncia, que é a forma que a gente consegue se manter viva, fazendo a denúncia e inibir o agressor. Obrigada, Luísa. Muito importante esse arco que você faz, e que eu queria continuar com a Silvia. A Silvia lida no dia a dia com mulheres vítimas de violência. Esse, ainda bem para todas nós, tem sido o seu trabalho. Até um tempo atrás, e a Luísa apontou isso muito bem, tinha esse estereótipo de que a mulher que sofre violência é a mulher de baixa renda, que apanha do marido dentro de casa, também um marido de baixa renda, de pouca instrução. Isso não é verdade. Eu queria que você trouxesse um pouco desse seu dia a dia, Silvia. Quem é a mulher que sofre violência hoje em dia? Como a Luísa bem colocou, Júnia, todas as mulheres, né? Porque esse é mais um mito, mais um dos mitos que permeiam a violência doméstica e familiar. Essa ideia de que haja um perfil definido de vítima, ou um perfil definido de agressor. Essa ideia de que a vítima é de baixa escolaridade, de baixa renda, ou de que o agressor é 24 horas por dia agressor, ou que ele é um monstro, que tem alguma patologia, né, uma psicopatia. Isso também é bastante comum. Então, são esses mitos que acabam
contribuindo para que a gente tenha ainda mais obstáculos na forma de compreensão do fenômeno e avance no enfrentamento. Então, para a gente entender por que isso é um equívoco, a gente precisa entender a essência da violência contra a mulher. E a essência é a relação de poder construída, criada e reforçada ao longo de séculos na nossa sociedade, a partir de leis, de discursos, de práticas, de políticas. E é essa construção de uma relação desigual de poder que determina que homens e mulheres vão assumir papéis sociais, né, de valoração distinta na nossa sociedade. E com isso a gente cria um desequilíbrio, uma desigualdade e um terreno fértil para a violência, para quem vai exercer esse domínio. Então a gente precisa entender o que é, quando a gente ouve falar o patriarcado, né, o sistema patriarcal. O patriarcado não é um complô dos homens contra as mulheres, mas um sistema de pensamento a partir de políticas, de leis, de discursos, e que permeia, que envolve as instituições mais importantes de uma sociedade, o Estado, a religião, a família, né? E por isso esse sistema se sustenta sozinho e de maneira tão forte. Então, a partir desse sistema patriarcal, quando uma menina nasce, quando um menino nasce, esse sistema já vai definir destinos para essas pessoas. E para a menina, vai definir, por exemplo, que ela deve cuidar do espaço doméstico, de que ela tem que casar, a maternidade compulsória, ou que ela vai ser limitada no seu trabalho, na sua potencialidade. E quando a gente traz aí a questão de raça, de orientação sexual para esse debate, a gente vai ver que as meninas negras, as meninas pobres, vão ser ainda mais limitadas nesse potencial e na possibilidade de emancipação social, econômica. Então, pensando nisso, a gente consegue entender que todas as mulheres são prejudicadas por esse sistema, que eleva o masculino a uma categoria universal e superior e reserva ao feminino uma categoria relacional, marginal e de menor importância. Todas nós somos vítimas, de certa forma, porque as masculinidades desse sistema patriarcal são masculinidades de dominação, as chamadas masculinidades tóxicas, né, que a gente hoje ouve tanto, que é aquela que diminui a mulher, que busca degradar e desqualificar o trabalho da mulher. A masculinidade de privilégio, que é aquela em que o homem acaba ascendendo profissionalmente às custas da discriminação da mulher, na medida em que o seu trabalho doméstico não é remunerado, na medida em que seu trabalho, a sua posição naquela relação de trabalho não é tão valorizada. Então, é claro que todas as mulheres são vítimas desse sistema, mas a gente também precisa deixar bem claro que, a depender dos marcadores sociais, de raça, classe, orientação sexual, algumas mulheres serão ainda mais impactadas por essa violência, porque a gente também precisa entender, e aí acho que a Luísa é um exemplo fundamental disso, de como determinadas mulheres têm mais acesso a mecanismos sejam financeiros, e aí a importância da rede, né, emocionais, psicológicos, de apoio familiar, de rede. Né, e a Luísa encontrou uma rede de apoio, e eu falo com intimidade porque eu acompanho a Luísa há muitos anos. Houve uma rede de apoio, mas também sofreu muita retaliação, muita violência também. Então, a gente entender que mulheres dispõem dessa rede e entender a importância dessa rede para que essas mulheres possam superar essa situação de violência. Então, acho que essa análise que a gente precisa fazer. Todas as mulheres, ninguém está imune a sofrer a violência, mas determinadas mulheres não vão ter acesso aos serviços, à rede, ao suporte financeiro, emocional, que é fundamental para que elas possam sair dessa situação de violência. Obrigada, Silvia. E aí é que entra o trabalho da Mônica. O trabalho da Rede Mulher Empreendedora, o trabalho da Mônica na GIP, Finanças para Mulheres Negras, e de tantas outras organizações que compõem hoje essa estrutura a que as mulheres podem recorrer, né, Mônica? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque do mesmo jeito que a gente tem séculos de patriarcado, a gente descobriu recentemente que tem uma chave para abrir essa porta. E quando a gente está discutindo relação de poder, a chave é o empoderamento econômico e financeiro da mulher. Eu queria que você falasse disso um pouco. É muito bom
poder estar nesse lugar e ouvir mulheres como vocês falando sobre esses assuntos, porque a gente sabe, enquanto uma mulher negra, eu vivi numa casa matriarcal onde não havia violência física. Mulheres que já estavam acostumadas, inclusive, em função, talvez, de uma violência já da sociedade, né, de nos acharem mais fortes e de acharem que nós não temos algumas dependências, a gente acaba crescendo em um ambiente onde os homens não se sobrepunham. Mas entender que a violência ela é normalizada nesse ambiente é uma coisa muito cruel. Então, quando a gente ouve Luísa falar, quando a gente ouve a Silvia falar um pouco do seu trabalho, é importante porque isso abre outras portas, sabe, Júnia? Enquanto essa violência está acontecendo lá na periferia, com aquela mulher preta, com aquela família, isso parece normal. As pessoas não dão atenção. A gente sabe que hoje as taxas de feminicídio, inclusive agora no período da pandemia, a cada 10 mulheres que sofreram, que foram mortas, 7 eram mulheres negras. Então, quando a gente entende que existe um número muito grande, e esse dado implica, inclusive, em pessoas, em crianças que estão órfãs, em trabalhos que deixam de ser feitos, né, em uma estrutura social e econômica que vai continuar patinando, porque aquela que estava sustentando essa família não está mais ali. Né? Então, o feminicídio, que é o ápice da violência, essas mulheres passaram por todo tipo de violência antes de serem mortas, né? Muito provavelmente. E a gente olhar para isso e entender que a mulher negra precisa dessa conexão com a educação financeira, Júnia, no sentido de entender que esse é um lugar onde nos foi tirado esse poder. Quando a Silvia fala do patriarcado, eu sempre penso do patriarcado e do eurocentrismo. A gente vive numa sociedade onde o homem branco pode tudo e a mulher preta não pode nada. Né? Então, nesse lugar onde nós fomos postas, a gente sempre foi invisibilizada. Então, com uma sociedade que nos invisibiliza, não nos reconhecem os direitos, dentro de casa isso passa a ser normal. Se no meu trabalho não me respeitam, se nos ambientes onde eu vou as pessoas me humilham, se a comunicação está sempre dizendo que eu sou menor, por que eu vou reclamar se dentro da minha casa também repetem esses modelos e esses padrões? Então, entender que através da educação financeira a gente trabalha, inclusive, a autoestima dessas mulheres, porque são pessoas que trabalham muito fortemente, são pessoas de extrema criatividade e resiliência, mas que não reconhecem esse seu poder, esse seu lugar, porque existe toda uma estrutura, toda uma sociedade que colabora para que essa violência dentro de casa aconteça. Muitas vezes essas mulheres não têm ciência de que aquilo é um abuso, de que aquilo é uma violência, às vezes não só física, emocional mesmo. Né? A violência patrimonial, as pessoas tiram as coisas dessas mulheres e elas acham que é normal porque lá fora já fazem isso. Então, dentro do projeto que eu toco como educadora financeira e que eu tenho compartilhado com a rede de mulheres empreendedoras dentro dos cursos que eu consigo entregar e dentro da Humana, é justamente trazer essa consciência de que quando a gente toma consciência do nosso poder econômico, de quando a gente entende que a gente é capaz de gerar recursos, que a gente é capaz de sustentar famílias, e fazemos isso há muito tempo, a gente também é capaz de dar o passo seguinte e dizer um basta para essa situação, mas tem que ter consciência, né? Porque até hoje, essa categoria, essas mulheres, elas foram ensinadas a trabalharem, a trazer o sustento para dentro de casa, mas não serem reconhecidas pelas suas qualidades, pelos seus talentos. Quando a gente dá esse passo e ela entende que o poder está com ela, que esse dinheiro que ela gera pode ser suficiente para cuidar de si e dos seus filhos, ela não precisa entregar isso para ninguém, a gente começa a mudar o jogo. E é nisso que eu acredito. E é isso que acontece mesmo. Exato. E aí eu queria voltar lá na Luísa e aproveitando, Luísa, que você se transformou neste tema numa inspiração para muitas mulheres e que você tem uma grande visibilidade, e a gente viu nos últimos anos a sua dedicação em entender profundamente o assunto, não ficar só na superfície dele, mas mergulhar no assunto, entender o assunto, encontrar a raiz do problema. Porque aí é que a gente começa a tratar o problema, quando a gente entende, né? Quando a gente entende que as mulheres negras estão numa situação pior do que das mulheres brancas, você olha para esse tipo de coisa e é aí que você consegue tratar o assunto. Aproveitando o seu conhecimento e a sua inspiração, eu queria que você desse um conselho mesmo. A mulher que está dentro de casa e que tem lá um companheiro ou a família dizendo para ela que ela não vale tudo aquilo, que aquele salário dela no fim, ou aquele ganho, aquela renda dela no fim não é importante, às vezes até se apropriando daquela renda que ela tem.
que ela faz? Como é que ela age? Essa mulher, ela está tão machucada, né, que ela realmente acaba acreditando em todas essas mentiras que esse companheiro vai falar para ela. Mas ela tem que entender que ela tem que justamente avaliar o potencial que ela tem, o valor que ela tem na sociedade, dentro da família, o que ela representa, como indivíduo, e começar a acreditar que a força dela vem daí, que ela é grandiosa. Então, acho que a partir desse momento, ela tem esse gap assim, de começar a colocar esse marido impostor no lugar dele. A mulher tem que se apoderar desse empoderamento feminino. Né? Eu sempre fui uma pessoa que foi provedora, né? Eu trabalhei desde muito jovem, acho que é muito importante você ganhar o seu próprio dinheiro, você saber que você está trabalhando, ganhando e cuidando da casa. E o marido, se ele for inteligente, ele vai reconhecer esse valor que ela tem, ele vai facilitar, inclusive, a vida dela dentro de casa, levando a criança na escola, ajudando a fazer o dever de casa, ou outros afazeres, que não é feio, não é agregador, inclusive, para que essa mulher possa ter essa autonomia financeira tão esperada. O que a gente busca para romper a violência, de qualquer que seja ela, é a autonomia financeira. E eu acho que as empresas elas precisam entender esse real problema que aqui no Brasil, no mundo vive, e facilitar também para as mulheres, porque muito se fala, mas eu acho que existe muito espaço para as mulheres trabalharem ainda, oportunidade de trabalho, humanizar essas empresas com creches que a mulher possa levar, inclusive, seu bebê para amamentar, porque é doloroso você amamentar o bebê e ter que parar de amamentar, que você tem que trabalhar. Então, acho que são questões assim, muito profundas que têm que ser avaliadas para que a mulher encontre realmente o lugar que ela merece no Brasil, de respeito, né, de reconhecimento do valor real que ela tem, para que ela possa alavancar. Nós, mulheres, somos o pilar da família, isso eu não tenho a menor dúvida. Então, esse valor tem que ser reconhecido pela sociedade, pelos empresários. Políticas públicas são importantes, a gente não tem políticas públicas que funcionem de fato na prática. Existem políticas públicas, mas que são fracas, eu acho. Né? Eu tenho andado pelo Brasil inteiro, pelo mundo, mas eu tive agora, recentemente, já 4 vezes, a minha 5ª vez agora que eu vou na fronteira do Brasil com a Venezuela, lá em Pacaraima, ver as pessoas que estão saindo do seu país em busca de oportunidades no Brasil. Sofrem xenofobia o tempo inteiro. A gente precisa entender que o mundo está mudando e isso vai acontecer. Essas migrações elas vão acontecer. Então, a gente tem que estar preparado para respeitar essas pessoas. São basicamente mulheres que eu vi com crianças que caminham 400 quilômetros. E o que elas buscam? Elas falam assim, eu necessito de um emprego. Eu só quero um emprego. Então, o grande clamor das mulheres no planeta é a busca de um emprego, da sua liberdade econômica, que isso vai dar para ela uma condição maior. E eu fico muito feliz que você possa ajudar essas mulheres a gerir o seu próprio dinheiro, entender o quanto é importante. Eu sempre fui muito cautelosa, eu venho de uma família muito humilde, e comecei a trabalhar muito cedo. E eu achava que o empreendedorismo feminino ia me levar num lugar muito, muito melhor, e de fato me levou. Por isso eu estou aqui hoje, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Mas eu me dediquei realmente a entender esse assunto das mulheres. Como a Silvinha falou, eu fui muito apoiada, eu fui muito abraçada por pessoas que eu jamais imaginei que fosse. Esse apoio é muito importante, inclusive para as mulheres de baixa renda, para as mulheres que precisam trabalhar e prover para suas famílias. Geralmente os homens, quando se separam, eles vão embora, deixam sua mulher e seus filhos sozinhos, e eles começam uma nova família. Então, essa mulher, para ela se integrar no mercado de trabalho de novo, é muito doloroso e muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu acho que a gente está aqui falando para que essas mulheres entendam. Eu acho que é basicamente isso, o valor que vocês têm. Vocês têm muito valor, mulheres. Acreditem no seu potencial, no poder que vocês têm. Eu vou pegar o gancho da Luísa e perguntar para a Mônica o seguinte. A gente trabalha desde sempre, né? Essa história de que mulher não trabalha, ela valeu para as mulheres brancas, eurocêntricas, e durante um período colocar no caminho certo. Mônica, o que é a escolha certa com o meu dinheiro, o dinheiro que eu ganho? Como é que você trata isso com as mulheres que você ajuda? Júnia, é bem interessante a gente falar sobre isso, porque uma escolha certa, por exemplo, é decidir empreender. Né? Quando a gente pensa nessas mulheres com quem eu lido, e a gente considera que quando essa mulher vai trabalhar numa empresa e ela ganha, em média, 40% menos que o colega branco dela fazendo a mesma coisa, a gente entende que ela vai se manter nesse ciclo de violência, inclusive porque ela não tem condições de sustentar a família com esse salário que a gente tem aí. Ele é 1/5 do que seria minimamente necessário para que uma pessoa viva com mínima dignidade. Então, o empreendedorismo é um lugar para onde essa mulher começa a ir como uma escolha para que ela viva melhor. E quando ela está com esses recursos em mãos, o que ela precisa, para onde é que ela tem que olhar? Né? Eu acho que tem muito a ver com consciência.
Quando a gente está numa sociedade, eu repito porque eu acho que essa é a violência mais cruel que existe contra nós. É quando você liga uma TV, uma criança liga uma TV e não se vê do outro lado. É quando uma criança liga uma TV, uma criança negra, e ela descobre que não tem princesa como ela, que não existem gerentes ou presidentes de empresa, né? Que mulheres como ela estão sempre no chão de fábrica, estão sempre ali naquela situação de violência, de tristeza, correndo atrás, talvez, do companheiro na frente do bar, ou é mãe de marginais. É o que a gente vê nas novelas, é o que a gente vê muito nesses lugares. Então, quando a gente está nesse lugar, o que você quer? Você quer ser igual. O que uma menina vai querer? Ela vai querer comprar uma bolsa igual a daquela atriz da novela. O menino vai querer comprar um sapato ou um tênis exatamente igual ao daquele grande ator. Ele não vai querer ser quem ele é, né? Então, as nossas escolhas, elas passam por a gente reconhecer os nossos talentos, as nossas capacidades. Isso tem a ver com olhar para a história. Tem a ver com essa questão da gente entender que as mulheres negras sempre trabalharam, foram as primeiras empreendedoras do país. As pretas de ganho, no período escravocrata, já empreendiam, já faziam dinheiro porque era necessário, né? Então, quando a gente consegue mostrar isso para uma garota, olha, minha querida, o que você faz é um talento que vem de muito antes, você não está aprendendo isso agora, ela começa a fazer melhores escolhas, Júnia. Ela começa a acreditar no próprio potencial. Ela deixa de achar que aquele homem branco que está dizendo que ela não serve para nada, aquele é o mentiroso, aquele é o impostor. Então, ela começa a acreditar em si mesma e fala, não, eu tenho talento, eu tenho competência, eu tenho capacidade. Então, agora eu vou investir em um curso, eu vou investir em uma capacitação, eu vou investir em um novo negócio, eu vou investir em mim. Vou sair dessa relação onde as pessoas me humilham ou me invisibilizam. Eu vou para um lugar onde eu possa ser reconhecida. Eu vou para uma rede onde as mulheres me enxergam, me estimulam, onde as pessoas entendem que eu posso ir além. Então, eu acho que investir em si vai muito além do dinheiro, sabe? O dinheiro ele é só um instrumento nesse lugar. Mas quando você tem essa consciência, esse dinheiro ele passa a agir mesmo como um aliado, né? Você começa a usar esse dinheiro para investir nas coisas e nos lugares e nos ambientes onde você é respeitado. E aí a gente vai retroalimentando, né? Esse espaço e essas possibilidades. Não sei se era isso que você queria saber. Exatamente. Com essa bola aqui, esta bola aqui quicando na nossa frente, eu queria voltar para a Silvia. Silvia, a mulher pode adquirir a consciência, ela pode fazer as escolhas certas, mas tem uma coisa que fica faltando, que são as políticas públicas, que é o apoio institucional para que todo esse universo possa funcionar. E eu queria que você, que é uma especialista nisso, falasse um pouco disso. E eu queria emendar uma outra coisa. Como é que nós, mulheres, podemos empurrar essa questão das políticas públicas? Que atitudes a gente precisa ter? E uma delas é o voto. Né? Que atitudes a gente precisa ter para que essas coisas possam acontecer? Né, para que a minha escolha certa tenha esse apoio institucional que hoje nos falta tanto. Perfeito. Acho que essa pergunta, Júnia, tem a ver com a fala da Mônica e com a Luísa, quando mencionou das políticas públicas com perfeição. A gente precisa imaginar que quando uma violência acontece, uma violação de um direito acontece, abrem-se eixos de proteção, responsabilização e direitos nossos, né? Então, o eixo da saúde, por exemplo. Então, quando uma violência acontece, o eixo da saúde ele é fundamental para determinadas violências, como, por exemplo, a violência sexual. Quando a gente pensa na violência sexual, a lei do minuto seguinte garante para nós o direito de acesso aos equipamentos de saúde públicos do SUS, né, um atendimento prioritário, emergencial, até porque, a depender da violência, no caso do estupro, tem medidas que precisam ser manejadas ali em questão de horas, né, 72 horas. Eixo da assistência social, da psicologia e da assistência social. E aí compreende esse eixo toda essa assistência e o acesso dessas mulheres às políticas de habitação, de autonomia financeira. Eventualmente, a depender da violência, essa mulher precisa, às vezes, ter acesso a uma casa de passagem, porque ela não tem para onde ir naquela noite ou naquela semana. Ela precisa um local para dormir com seus filhos, até conseguir se reestruturar, enfim, sair da cidade. Ou uma casa-abrigo sigiloso, porque há casos de violência que são tão graves que ela precisa sair de casa para não morrer.
né? E aí a gente tem todas as casas de abrigo sigilosos aqui do nosso estado de São Paulo, são 9 aqui só na capital, que garantem, então, essa política de abrigamento fundamental para as mulheres. E CRAS, CREAS, enfim, centros de referência, todos os equipamentos da rede são fundamentais. E o eixo da segurança, da polícia, que também precisam ser buscados para registro da denúncia, para responsabilização do autor da violência, para o manejo de medidas protetivas de urgência, afastamento do agressor do lar, proibição de contato. Mas o que a gente precisa ter em mente é que esses 3 eixos, eles precisam funcionar de forma articulada e completa, né? Então, eles têm que estar interligados. O que eu quero dizer com isso é que quando uma mulher sofre violência, ela não tem uma questão penal para ser resolvida exclusivamente. Ela tem uma questão que perpassa a questão da família, da solução do seu divórcio e pensão alimentícia para os filhos, da política de creche que ela precisa ter acesso para poder ter autonomia financeira, a questão da habitação, do acesso ao emprego. Então, são várias essas políticas públicas que precisam ser manejadas para que, então, a gente possa garantir um conjunto aí de ações e estratégias para que essa mulher seja afastada de uma situação de violência. Quando um desses eixos falha, a gente tem um problema sério. E é o que está acontecendo agora com a pandemia. A gente olha para a pandemia, por que a gente vê esses índices de violência aumentando absurdamente, de violência contra a mulher? Quando a gente olha com uma lupa para cada caso, a gente vai ver muito da crise econômica, financeira, do desemprego, como a Luísa disse, atravessando esses casos o tempo todo, dessas mulheres que não estão tendo acesso a essas políticas. E quando a gente fala políticas financeiras, não é só pensar na empregabilidade, mas é como a gente mencionou, o acesso à creche, é o auxílio aluguel, quando a mulher já está abrigada e precisa de apoio para voltar, sair do abrigamento. Então, essas políticas elas têm que ser manejadas com grande importância. E aí eu concordo com a Luísa, quando ela fala que a gente ainda está muito aquém do ideal nas políticas públicas, Júnia, porque, infelizmente, a gente, nos últimos anos, e a gente pode falar de 15 anos de Lei Maria da Penha, a gente deixou muito a desejar na implementação dessas políticas que foram pensadas pela Lei Maria da Penha. E a gente concentrou nossos esforços sempre nas políticas de controle de criminalidade. Então, tivemos avanços legislativos importantes. A criminalização do stalking, por exemplo, a própria importunação sexual é importante para nós, e falo aqui de um lugar de quem precisa desse instrumental para responsabilizar os autores de violência. Agora, o último crime de violência psicológica, fundamental, muito importante para que a gente possa visibilizar esse fenômeno também. Porém, a Lei Maria da Penha não pode ser restringida a uma política de controle de criminalidade. O alcance da Lei Maria da Penha é muito maior. E a própria leitura da lei permite que a gente identifique uma agenda de transformações, de padrões culturais, transformações estruturais que são de incumbência do Estado, o Estado aí pensando nas suas diversas esferas, instituições, que têm que ser cumpridas como estratégia para afastar as mulheres da violência. O que eu estou dizendo é que as mulheres precisam ter acesso à habitação, escolaridade, alimentação, que hoje é um problema, a insegurança alimentar. Como é que a gente fala de empreendedorismo para mulheres que não têm acesso à alimentação, porque hoje é disso que a gente precisa falar também no nosso país, da fome, né? Então, você precisa garantir acesso a direitos fundamentais, básicos, para ter uma vida digna, para que aí a gente possa, então, afastá-las da violência. Não adianta a concentração de esforços exclusivamente na esfera da criminalização, como a gente tem feito. Muito pelo contrário. Isso acaba criando uma cortina de fumaças que acaba ocultando a falta de investimento público e de implementação das políticas públicas pelos gestores municipais, estaduais e federal, e que acabam acomodando esses gestores em não cumprir essa agenda de transformações que foi pensada na própria lei. E aí, só para fechar, quando você me fala o que a gente pode fazer, o voto, você já deu a resposta, o voto é poderoso. Mais mulheres na política. Então, é um círculo vicioso que a gente vive hoje, porque a gente precisa de mulheres para pensar essas questões de gênero. Não adianta a gente querer que os homens continuem legislando sobre os nossos corpos, nossos direitos sexuais e reprodutivos, sobre as políticas de creche. Isso não acontece. A gente está vendo isso acontecer com acesso ao absorvente, por exemplo.
homens discutindo de que não é necessidade básica a mulher ter acesso a absorvente. Então, a gente só vai ter uma política efetivamente com perspectiva de gênero quando a gente tiver mais mulheres pensando essa política. O voto é um caminho fundamental. O voto, a participação política. Aqui no Brasil também, quando a gente fala política no Brasil, as pessoas saem correndo, né? Porque, infelizmente, a história nos mostrou, a história recente nos ensinou, que ensinou mal, né? Que política não é um lugar bacana, mas a política é o caminho para você construir a cidadania. Então, é isso aí, é o voto, é a participação, é a discussão, é a compreensão do problema. Porque, não sabe o que me incomoda nisso? O fato de que os homens acabam fazendo colar um discurso de que basta para a mulher ser corajosa, empreender e ganhar o seu próprio dinheiro e os problemas vão estar todos resolvidos. Os problemas não vão se resolver aí. Um pedaço pequeno do problema se resolve aí. Nós estamos caminhando para o final. Eu queria de vocês uma mensagem, nós temos ainda 3 minutos, uma mensagem de cada uma para essas mulheres empreendedoras que estão aqui com a gente ao vivo e em casa, nos acompanhando. Vamos lá, posso começar com você, Luísa? Pode. Primeiro, eu queria agradecer demais a Rede Empreendedora de Mulheres. Acho que é importantíssimo essas discussões. Agradecer a Ana Fontes, essa mulher extraordinária que eu sou fã, e dizer para as mulheres que acreditam na sua força e vamos seguir em frente. Deixa o minuto seguinte para você, Silvia. Obrigada. Por favor. Bom, eu também agradeço imensamente, foi um privilégio estar aqui com vocês hoje, e muito especial para mim, porque eu estou aqui ao lado de 2 grandes amigas, parceiras e pessoas que eu admiro imensamente. A mensagem que eu deixo para as mulheres é que estejam atentas não só a falta de autonomia financeira como fator de risco para a violência, né? A gente sabe que isso acontece, mas que também observem como a violência patrimonial é grave no âmbito das relações, como também a privação financeira, que às vezes não é nem tão escancarada, não é nem o sujeito que destrói o patrimônio da mulher, mas aquele que priva de alguma forma ou desqualifica a contribuição dela para a construção de um patrimônio comum. Né? Isso também é violência patrimonial, que a gente possa estar atenta a essas violências que precisam ser denunciadas também. A gente tem uma imensa subnotificação de violência patrimonial no âmbito das relações. Então, que estejamos atentas e tenho certeza, essas mulheres empreendedoras, elas são replicadoras de tudo que a gente fala aqui, do que é discutido no fórum. Então, que elas também proporcionem essa conscientização para outras mulheres. E obrigada, Júnia, você pela mediação. Imagina, um prazer estar aqui com vocês. Mônica? Eu acho que a grande mensagem, o que a gente pode trazer, e olhando aqui esse ambiente, é rede, né, Júnia? A gente precisa estar juntas, a gente precisa trocar, a gente precisa falar sobre as nossas dores. Então, quando, de novo, Luísa conta um pouco da sua dor, eu percebo que aquela mulher que está lá na periferia falando, olha só, eu achei que eu era a única. Espera aí, ela também sofre com isso. Quando a gente tem uma Silvinha que trabalha essas questões, a gente começa a perceber que a gente não está sozinho. Então, a rede e esse trabalho incrível que a Ana começou, pensando no empreendedorismo, que vai muito além do empreendedorismo, né? A gente está trabalhando uma rede onde a gente está formando mulheres que são conscientes do seu espaço nesse mundo, da sua importância, da sua capacidade. Então, quando a gente pensa nessa questão da violência e do poder econômico, eu acho que a rede, troque com quem está do seu lado, procure ajuda, diga o que está acontecendo. Às vezes, essas mulheres não têm consciência ainda da violência que elas estão vivenciando, se é patrimonial, se é psicológica, se é emocional. Fala, está te incomodando, está doendo de alguma forma? Comenta com alguém, leva isso para um amigo, participe de redes. A gente precisa estar juntas, porque só estando juntas a gente consegue fazer essa mudança. A gente consegue se eleger umas às outras, porque é uma relação de confiança. A gente começa a ver que existem potenciais aqui que podem, sim, agregar muito valor para as políticas públicas que a gente quer implementar. E a gente começa a perceber que a gente tem um poder muito grande, sempre tivemos, além de renovar o estoque da humanidade, adorei isso, de manter a comunidade, a sociedade num ambiente de muito mais harmonia e prosperidade, porque a gente, enquanto mulher, enquanto matriz, enquanto reprodutora, enquanto produtora, a gente
tem muito essa característica como, né, como essência. A gente está sempre querendo agregar, a gente está sempre querendo colaborar para um ambiente melhor e mais produtivo. Então, a rede e a comunhão, eu acho que é o caminho. E para que as nossas mulheres empreendedoras de hoje possam continuar se inspirando com vocês, eu queria que cada uma de vocês só me passasse rapidinho onde eu te acho na rede. Luísa. As redes sociais eu disponibilizo sempre para as mulheres que pedem ajuda e funciona super. É o Instagram, Luísa Brunet Oficial. Aí você pode mandar um direct. E bem no feed tem um e-mail que vocês podem se comunicar comigo, que é Luísa Contatos. Maravilha. E eu estou super disposta para vocês, todas as mulheres que precisarem de ajuda, recolocação, algum tipo de ajuda, qualquer que seja. Não, a gente sabe, toda vez que a gente chama a Luísa para participar dos eventos da rede, ela vem. Silvia, como é que elas te acham? Da mesma forma que a Luísa disse, estou aberta, à disposição sempre, gosto de trocar, gosto desse contato, compartilho bastante conteúdo, posts, artigos na minha rede social, que é o Instagram, só que não é Silvia Chaquian, é Silvinha Chaquian. Porque é assim que eu sou conhecida no Ministério Público, enfim, a própria Luísa me chama de Silvinha, e Silvinha Chaquian, o Chaquian é C-H-A-K-I-A-N de navio. Tá ótimo. Mônica, onde é que elas te acham para continuar essa conversa? Estou no momento de mudança de marca, de expansão. O Instagram agora é o GEP Finanças, e tem o site também, que é o gipfinanças.com.br, onde eu tenho muito mais conteúdo, mais informações, e-mails e todos os contatos para quem quiser seguir com a gente. Olha, não tem nem como agradecer vocês. Sensacional, acho que foi super rico. Isso, que bom que fica gravado, porque quem precisar pode ter acesso a essa gravação, ouvir de novo as reflexões que foram feitas aqui, os conselhos que vocês deram, as informações que vocês trouxeram. Muitíssimo obrigada, em nome da Rede Mulher Empreendedora, em nome das empreendedoras brasileiras, e a gente continua. Até daqui a pouco.